Página de abertura. Do livro Vinha de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Número da mensagem: 105. Título: Paz do mundo e paz do Cristo. A paz vos deixo, a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. Jesus, João 14, 27. É indispensável não confundir a paz do mundo com a paz do Cristo. A calma do plano inferior pode não passar de estacionamento. A serenidade das esferas mais altas significa trabalho divino, a caminho da luz imortal. O mundo consegue proporcionar muitos acordos e arranjos nesse terreno, mas somente o Senhor pode outorgar ao espírito a paz verdadeira. Nos círculos da carne, a paz das nações costuma representar o silêncio provisório das baionetas, a dos abastados, inconscientes. É a preguiça improdutiva e incapaz, a dos que se revoltam no quadro de lutas necessárias. É a manifestação do desespero doentio, a dos ociosos sistemáticos. É a fuga ao trabalho. A dos arbitrários é a satisfação dos próprios caprichos. A dos vaidosos é o aplauso da ignorância. A dos vingativos é a destruição dos adversários. A dos maus é a vitória da crueldade. A dos negociantes sagazes é a exploração inferior. As dos que se agarram às sensações de baixo teor é a viciação dos sentidos. A dos comilões é o repasto opulento do estômago, embora haja fome espiritual no coração. Há muitos ímpios, caluniadores, criminosos e indiferentes que desfrutam a paz do mundo. Sentem-se triunfantes, venturosos e dominadores no século. A ignorância endinheirada, a vaidade bem vestida e a preguiça inteligente sempre dirão que seguem muito bem. Não te esqueças, contudo, de que a paz do mundo pode ser, muitas vezes, o sono enfermiço da alma. Busca, desse modo, aquela paz do Senhor, paz que excede o entendimento, por nascida e cultivada, portas adentro do Espírito, no campo da consciência e no santuário do coração. Emmanuel. E agora, a palestra. Bem, meus amigos e minhas amigas, estamos aqui em mais uma palestra gravada do nosso Grupo Espírita Francisco de Assis, e hoje nós vamos tratar do capítulo 18, muitos os chamados, poucos escolhidos, nos itens 6 e 9. O que trata basicamente esses itens 6 e 9? 6 a 9, perdão. Aquela parte do nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, que é basicamente a parte que está em Mateus capítulo 7, versículo 21 a 23. Então vamos começar fazendo uma leitura rápida aqui desse trecho evangélico, que é o central que a gente vai trabalhar, e vamos desenvolvendo aí em 3 bloquinhos, nós vamos desenvolver essa conversa que a gente vai fazer hoje, tá? Então, qual é a parte evangélica que tem? Então, lá em Mateus, capítulo 7, versículo 21 a 23, está dito lá: nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus,
apenas entrará aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos nesses dias dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos em teu nome o demônio? Não fizemos muitos milagres em teu nome? Eu então lhes direi, eu aqui no caso está se referindo à figura de Jesus. Eu então lhes direi em alta voz: afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. Então vejam a profundidade desse trecho, né? Kardec coloca no Evangelho segundo o Espiritismo isso dentro da ideia dos muitos os chamados e poucos escolhidos, que envolve essa ideia de quem vai se aproximar do reino dos céus, né? A regra, né? Digamos assim, de ascensão do processo de evolução espiritual, e é isso que a gente vai se deter um pouco. Então, o primeiro bloco que a gente vai conversar sobre esse tema é que Deus, na verdade, vê o nosso interior, né? A grande parte da justiça divina está fundamentada nessa ideia de que Deus, na verdade, vê o que nós somos realmente, né? Deus sabe exatamente quem nós somos, e exatamente por saber quem nós somos, que nos coloca nessa encarnação dessa forma, para que a gente possa trabalhar essas coisas que a gente traz de outras encarnações nesse processo que a gente chama de evolução. Então, dentro da ideia evangélica, que é aqui traduzida no Evangelho segundo o Espiritismo, não existe uma etiqueta de fora para dentro. Existe um movimento, obviamente, de um meio ambiente, que é o processo reencarnatório que nos influencia, mas o fato da gente ter uma etiqueta de nossa, digamos assim, da nossa classe social ou da nossa vinculação a determinado grupo ou categoria, ou a família, ou a país, ou qualquer outro tipo de etiqueta que a gente tenha na nossa encarnação, isso não nos traz por si só um processo automático de evolução. Pelo contrário, esses locais que a gente vem a ocupar, essas denominações que a gente vê a se associar, refletem muito da nossa afinidade com essas ideias, né, do nosso eu interior, construído nessas múltiplas encarnações, mas também tem a ver com o que nós precisamos nesse processo encarnatório para crescer e evoluir. Então, não existe uma coisa de, eu tenho aqui uma etiqueta, um passe livre, né? A regra é o bem, a regra é o aperfeiçoamento espiritual, a regra é o crescimento da dimensão espiritual. Eu sempre falo isso nas palestras, né? A evolução é um processo individual, cada um responde pelo seu processo evolutivo. Entretanto, esse processo só faz sentido acompanhado de outros. Por isso, nós nascemos com outras pessoas, interagimos com outras pessoas, e com essa interação que nós crescemos. Então, essa é a regra. A regra é o bem, é a interação com as pessoas, é amar. Essa é a regra. Não adianta ter título, não adianta crença, não adianta dar 3 pulinhos, não adianta usar a roupa da cor tal. Isso, na verdade, é um instrumento da nossa evolução. Com todo respeito a qualquer crença no mundo, a qualquer rito, tudo isso é um instrumento para a nossa evolução. Esse rito, esse título que a gente ostente, ele por si só, na nossa visão trazida aqui no Espiritismo, ele não é a garantia de nada. A vinculação à religião não é a garantia de nada. Aí nessa hora a pessoa assiste a palestra e fala assim, então eu vou embora aqui, eu não vou participar desse negócio de espiritismo, não. Ele não me garante nada. Realmente, a vinculação à religião, né, a crença espírita, ela não é garantia de nada. Mas é um instrumento de evolução, é um instrumento de esclarecimento, de reflexão e de formação do seu caráter, da sua moral, que isso faz parte do seu processo de evolução. Antigamente, quando era mais jovem, estava com uma pessoa, até do Jeff, a gente fazia uma campanha no dia de finados de distribuição de panfletos de esclarecimento sobre a morte, aqui no cemitério do Cacuia, aqui próximo, na Ilha do Governador, onde fica o Grupo Espírita Francisco de Assis, para aquele que nos assiste não é aqui da Ilha do Governador. E aí, em determinado momento, me entregaram um papel, e aí no papel tinha dito assim, bem no cabeçalho, né? A sua religião garante a salvação, e era um convite para uma determinada religião. E a nossa religião não garante a salvação. O que garante a salvação
usando essa palavra salvação com todas as aspas possíveis e imagináveis, é a prática do bem. E essas religiões, como a nossa ou qualquer outra, elas têm que nos conduzir para a prática do bem, para nos tornarmos melhores, para que cresça e floresça o homem de bem dentro de nós. Se não fosse assim, né, meus amigos, pegando lá a parte do Evangelho segundo o Espiritismo, do fora da caridade na salvação, a visão da, entre aspas, salvação seria uma visão totalmente segregadora, uma visão que seria para poucos, né? Eu só poderia ser salvo se eu tivesse a etiqueta X, a etiqueta Y não. Isso condenaria um grupo, entre aspas, da nação e o outro grupo à salvação. A ideia do Espiritismo, a ideia que Kardec traz no Evangelho segundo o Espiritismo, pelo contrário, é uma ideia universalista. É uma regra que para todos cabe, para as pessoas que moram em outros países, em outras épocas, fora da caridade não há salvação. Então, a regra passa, a chave da evolução passa pelo amor ao próximo. É interessante porque um dia todos nós desencarnaremos, já desencarnamos outras vezes, estamos nessa encarnação, já passamos por outros, e quando a gente chegar lá, de uma maneira bem figurada, né, chegar no plano espiritual, né, virar uma pessoa com uma prancheta, né, mas isso é linguagem figurada, por favor. Essa pessoa não vai perguntar para a gente assim, você era católico, você era espírita, você acreditava no Deus da Indonésia. Não, ele vai perguntar o que a gente fez, em relação ao que a gente recebeu, o que a gente conseguiu converter isso no bem de todos, no nosso bem, o que a gente cresceu espiritualmente. É isso que nós vamos responder para esse homem da prancheta. Então é importante essa visão universalista que o Espiritismo nos traz. Continuando aqui a nossa conversa, né, vamos para o segundo bloco dessa discussão, que é sobre a deturpação da mensagem cristã. Há 2000 anos atrás, Cristo encarnou aqui na Terra, trouxe uma mensagem de amor, de fraternidade, de perdão, de entendimento. Ele resgatou essa ideia do amor como peça-chave na relação entre as pessoas. Só que essa mensagem, no decorrer do tempo, ela sofreu várias deturpações nas várias formas de religião e de, digamos assim, adoração à figura do Cristo nesse período todo. E isso gerou, dentro dessa ideia que a gente está falando aqui também hoje, né, do nem todos que dizem Senhor, Senhor, né, gerou interpretações enviesadas e convenientes. Né? Nós nos apropriamos do conhecimento evangélico, principalmente do Novo Testamento, e damos a ele interpretações enviesadas, interpretações que são convenientes às situações do momento, para convencer pessoas de determinadas coisas. Isso também tem a ver com o Senhor, Senhor. Não basta eu dizer que eu sigo o Cristo, eu falo Senhor, Senhor. A gente tem que seguir ele dentro da essência da mensagem dele. E esse é o grande desafio que o cristianismo enfrenta hoje. O mesmo cristianismo que prega o bem, prega o amor, em outros lugares, né, em outras situações, em outras épocas, ele foi instrumento de um grande fundamentalismo, de opressões, de guerras, né? Podemos falar das cruzadas, mas podemos falar de tantas outras ações violentas, ações contrárias à ideia essencial do Cristo, que foram fundamentadas com a bandeira do Cristo. Então, essa deturpação também passa pela questão do Senhor, Senhor. Né? A pessoa diz Senhor, Senhor, bota lá a bandeira com a cruz, mas, na verdade, ela não atende os preceitos do Cristo. E os preceitos da mensagem de Jesus são preceitos bem claros, e tudo se resume no amor. Quando perguntaram a ele, Senhor, o que eu tenho que fazer para conquistar a vida eterna? Ele vai lá, conta a parábola do bom samaritano, vai, faz assim. Então, o tempo todo, a imagem e a mensagem que ele passa é no sentido do amor. Como eu já falei, Kardec resgata isso no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala do fora da caridade não há salvação. Então, não nos pede, apesar de outras interpretações ao longo da história do cristianismo, não nos pede Jesus a clausura, que nós fiquemos trancados em um lugar isolado. Pelo contrário, a luta da evolução é uma luta no mundo. A casa espírita não me prepara para eu ficar isolado do mundo. A casa espírita tem que me preparar para que eu enfrente o mundo e as suas dificuldades, o mundo do trabalho, o mundo da família e o meu mundo interior.
Da mesma maneira, né, não é passar o dia inteiro na casa espírita, né? Ah, eu gosto tanto da casa espírita, as pessoas aqui são iluminadas, eu passo o dia inteiro na casa espírita, eu vou evoluir. Não, meu amigo, é preciso que a gente interaja com o mundo, é preciso ter a ideia do viver no mundo sem ser do mundo, mas a gente precisa estar no mundo, a evolução se dá no mundo, precisamos interagir, precisamos conectar com as outras pessoas e saber, nesse processo, crescer. O outro lado desse aspecto, né, é a questão do farisaísmo, né, que está lá também no Evangelho segundo o Espiritismo. Isso é bem próximo da discussão que Jesus traz. O fariseu era uma figura lá da época de Jesus, uma categoria, um grupo, que era muito apegado ao culto exterior, aos ritos, às roupas, né? Então, da ideia do farisaísmo. E Jesus falava dessa questão, que isso gerava um sentimento de hipocrisia, né? Dos túmulos caiados, né? Por fora bonitos, mas podres por dentro. Então, a ideia de combater o farisaísmo é que a gente saia dessa deturpação e realmente encontre a essência da mensagem do Cristo, que a gente tenha saia desse apego exterior e entre no interior. Isso é o mais difícil. Por que isso é o mais difícil? Porque o apego exterior é fácil. Aí a gente chega na casa espírita, todo mundo com camisa da casa espírita, todo mundo sorrindo, bonito. A gente olha, essa casa espírita é legal, mas por trás daquilo ali podem ter relações difíceis, pessoas difíceis, e a gente viveu um grande tecido social hipócrita e esquecer do essencial, esquecer da mensagem espírita. Esse, pessoal, é o nosso grande desafio. E é um desafio que nós estamos muito distantes ainda de enfrentá-lo, mas a gente precisa ter isso como uma meta, como uma coisa programática. Trouxe aqui até para ilustrar isso, para vocês verem como essa discussão no cristianismo ela não é nova. O Alto da Barca do Inferno, de Gil Vicente, é uma obra da literatura portuguesa de 1517, ou seja, uma obra que tem 505 anos, mais de meio século de idade. Então, no Alto da Barca do Inferno, de Gil Vicente, pode ser plenamente encontrada na internet, só com uma pesquisa lá no instrumento de busca. Então, tem um trecho lá do Alto da Barca do Inferno, de Gil Vicente, que o sapateiro ele chega do outro lado da vida, ele desencarna, e aí o sapateiro encontra, quando ele chega do outro lado da vida, o demônio. E ele esperava que ele ia encontrar Deus. E ele encontra o demônio. E aí ele pergunta para o demônio assim, quantas missas eu ouvi não me hão de prestar? Ou seja, esse monte de missa que eu assisti não me valeu de nada, eu vim para o inferno. E aí o demônio vira para ele e fala assim, ouvir missa, então roubar, é o caminho para cá. Então vocês vejam que essa discussão da coerência, essa discussão da essência da religião, da busca de fugas, né, por meio de interpretações para tentar escamotear a nossa imperfeição, é uma coisa antiga. Kardec trata isso no Fora da Caridade não há salvação, e nós ainda temos que discutir isso, o nosso farisaísmo, nós sermos ainda túmulos caiados, que é um pouco o tópico que a gente vai avançar no próximo bloco. Chegando ao nosso último e terceiro bloco, né, a gente falou um pouco aí no bloco anterior sobre essa questão também da hipocrisia, né, da falta de coerência. E isso é uma característica que não tem a ver com o espiritismo, tem a ver com a prática religiosa como um todo, né? Um antigo dirigente de mocidade, quando eu era jovem, falava o seguinte, Marcos, na casa espírita a gente mostra a nossa melhor parte, né, o nosso melhor. E nós fazemos isso em tudo, na sociedade, né? Existem teorias sociológicas sobre isso. A gente tenta mostrar o nosso melhor, mas a gente convive com outros papéis. Às vezes ocorrem situações, né, um pouco constrangedoras que a gente trabalha com a pessoa que também conhece na casa espírita ou encontra com ela em alguma atividade profissional e se espanta. Olha, fulano na casa espírita é assim, no trabalho ele é assado, na família ele é isso. Isso gera um pouco um choque de visão, né? E tem também muitas situações que realmente se enquadram, né, nessa questão da hipocrisia, da pessoa chegar lá e falar um monte de coisas e depois não agir da mesma forma. Isso é um pouco, inclusive, um retrato da nossa época, né, que a gente vive essa questão das redes sociais, de cada um mostrando a sua imagem, né, como diz a psicologia, né, o seu persona.
E um outro lado muito triste disso tudo também, que a gente não pode deixar de falar, dentro dessa ideia do Senhor, Senhor, é que a própria religião, como forma de organização e de prática das pessoas, pode ser uma forma de viabilizar outros interesses. Nós vamos à atividade religiosa para trabalhar a nossa espiritualidade, para nos tornarmos melhor, para entrarmos em contato com Deus, mas também é uma atividade social, nós temos amigos, conhecemos pessoas, desenvolvemos atividades assistenciais, atividade de estudo, mas às vezes essa atividade religiosa pode se converter num mecanismo de viabilização de outros interesses. A pessoa usar aquela casa espírita, aquela igreja, ou o que seja, para atender outras coisas, trampolim político, destaque comercial, concentração de poder, né, poder carismático. Então a gente tem que ter cuidado, porque isso passa pela questão da hipocrisia e da falta de coerência. A gente tem que sempre se perguntar se Jesus encarnasse hoje, ele participaria daquela organização, ele iria naquela casa espírita. Então é preciso a gente ter essa ideia da coerência. A coerência não é só a nível do indivíduo, que a gente falou no bloco anterior, mas a coerência também é no nível da própria casa espírita, no nível da própria organização religiosa. Aqui ela se propõe, qual é o caminho, o que é importante aqui, quais são os grandes valores dessa casa. Encher de gente, né? Então isso é uma percepção. Mas essa questão da hipocrisia também tem um outro lado, isso pode ser enxergado por um outro prisma, que é a questão da cobrança da perfeição das figuras públicas. Qualquer atividade religiosa, como a nossa, com características religiosas, ela tem figuras públicas, pessoas que se destacam na palestra, se destacam na mediunidade, se destacam na atividade assistencial, se destacam por uma série de motivos. Né? E hoje, numa sociedade de profusão da comunicação como a gente tem, é natural que a gente tenha figuras conhecidas, né? Que a gente até brinca, chama de medalhões. Né? E dessas pessoas, né, em relação a essas pessoas, há uma cobrança muito grande da sua conduta. Isso tem a ver, inclusive, com a nossa cultura hoje de redes sociais. Antigamente, ninguém sabia o que eu falava, o que eu pensava na minha casa. Hoje, como a gente pluraliza tudo na rede social, fala o que pensa, fala o que acha. Na rede social você encontra quem você segue, quem você admira, quem você não admira. Todo mundo passa a construir um perfil dessas pessoas. Isso se aplica também a pessoas públicas no âmbito do espiritismo. E essas pessoas sofrem processos de cobrança de perfeição ou até de patrulhamento. Né? Recentemente, nessas polarizações políticas, muitas pessoas foram questionadas pelos seus posicionamentos políticos ou ideológicos em função de serem personalidades do meio espírita. Isso é uma coisa que nos leva à reflexão, principalmente porque aquelas pessoas são humanas. Né? Talvez seja uma culpa nossa, porque nós endeusamos palestrantes, nós endeusamos dirigentes, nós endeusamos médios, nós que criamos esses santos com pé de barro. E a gente, da mesma maneira que a gente alça esses santos aos píncaros da idolatria, a gente depois taca pedra. Também é uma cultura da nossa época, que a gente chama hoje de cultura do cancelamento. Né? Eu hoje amo a pessoa, amanhã eu a odeio, e aí excluo ela das redes sociais. E a gente fica gastando o nosso tempo em tretas infindáveis em relação a isso. Viu o que fulano falou, viu o que fulano postou. E a verdade é que vira um grande tribunal de julgamento moral sobre isso. Isso passa também pela questão do pé de barro, mas passa também por uma questão que a gente precisa, principalmente no espiritismo, pela sua proposta, ter relações mais horizontais, relações menos verticais. Né? A gente só ouve falar, espiritismo não tem chefe, espiritismo não tem representante na Terra. A gente precisa trazer isso para um outro nível. A gente precisa realmente fortalecer o grupo de estudo, fortalecer em detrimento da palestra, fortalecer uma visão de estudo mais coletivo, no sentido de que não existe um douto no espiritismo. Existem pessoas voluntárias que participam dos trabalhos. Obviamente que existe uma diversidade dos carismas, existe uma diversidade das potencialidades, mas a gente tem que parar de tratar o dirigente espírita como um padre, um imperador, né? O médium como um mago, ou um supra-sumo, né? Um guru. A gente tem que sair disso. Isso gera, em última instância,
pode gerar cultos carismáticos e cegos em torno de pessoas. Isso é muito perigoso para o equilíbrio da prática espírita e também para as nossas propostas. Então é importante, como é dito também na parte do Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente assente a nossa casa espírita numa rocha firme. O que é assentar numa rocha firme? Não é assentar, né, num santo de pé de barro, não é assentar numa discussão só no discurso, né? A casa espírita, ela cresce aos poucos, né? Ela vai se formando, ela vai se fortalecendo pelas suas reuniões, ela vai se fortalecendo pelas pessoas que ali trabalham, e ela vai gerando uma rede, uma teia de pessoas que trabalham. Ela não pode ser calcada só em uma pessoa, ela tem que ser calcada numa rede de relações, uma rede de relações que ocorre no plano encarnado e no plano desencarnado. Então é importante que a gente, apesar de ver a questão da hipocrisia e cobrar os nossos, digamos assim, figuras públicas, a gente entenda que ali também existe um ser humano. E se a gente está cobrando dele como representante do Espiritismo, é porque é a gente que está tratando ele errado. Ele não é representante do Espiritismo, é a pessoa só um médium, um palestrante, ou o que seja. É a gente que fica tratando ele errado. E aí, quando ele fala alguma coisa que contraria, a gente acha estranho, né? Mas está errado é o desenho em relação a essas pessoas. Então, gente, a conversa foi mais ou menos nessa linha, né? Senhor, Senhor, não basta dizer Senhor, Senhor, né, para entrar no reino dos céus, ou seja, a evolução não se faz na casca, a evolução se faz na profundidade. E eu termino aqui essa pequena palestra, trouxe aqui para vocês uma música chamada Na Porta de Damasco, do nosso amigo Alan Filho, que já foi frequentador aqui da Casa Espírita, e do nosso amigo Carlos Alexandre, que desencarnou tem um tempo já, também todos dois meus amigos, mas é famosa no movimento espírita essa música Na Porta de Damasco, e tem tudo a ver com a nossa conversa de hoje. Então, eu vou fazer aqui uma leiturazinha da letra, só para a gente fechar a nossa palestra, tá? Então, a música começa assim. Senhor, em seu nome, eu falava às pessoas, jogava as sementes, plantava e colhia a paz. Mas sentia, Senhor, a falta de algo mais. Eu fazia quase tudo, e hoje tudo é quase nada, frente à obra e seu Criador. Sinto, mas não sabemos dar valor. Faltava-me mudar, e tentar me encontrar, e tentar me conhecer, Senhor, ser mais um em seu rebanho a caminhar. Não me cabe só falar, também cabe agir e me tornar um instrumento seu a melhorar. Senhor, em seu nome, eu fazia muitos planos, mas os anos seguem em frente e nos fazem ver quem somos. Cometemos 1000 enganos. Eu queria ser o leme, mas agia como âncora, retardando o meu próprio caminho. Sou o meu próprio espinho. Faltava-me mudar e tentar me encontrar e tentar me conhecer, Senhor, ser mais um em seu rebanho a caminhar. Então é isso, pessoal. Muito obrigado aí pela audiência. Na nossa mais uma palestra aqui no Grupo Espírita Francisco de Assis, e tenham todos uma boa semana.